né? Eu mandei no planejamento que a gente fez, vocês devem ter recebido agora de manhã, na verdade, o planejamento, fazendo a revisão para a prova, e não havendo perguntas, a gente vai prosseguir com o conteúdo, certo? Então, eu quero que vocês vejam lá na página, a unidade 5 começa na página 60, não, 58, ver se vocês têm dúvidas sobre o conteúdo. Bruno, Duda. Vocês não estavam, eu estou pedindo para abrir a câmera. Henrique, acho que a Yasmin tem que estar com problema, né? Mas o resto não. O resto. Os outros, né? Ninguém é resto, mas assim, os outros. Sim, senhora. Senhorita. Não vai dizer que está despenteada, né? Porque eu tô aqui sem chapinha para aparecer para vocês a tempo. E aí vocês me tratam desse jeito. Então tá. Márcio, Matheus, tô faltando a Luísa, a Luara e a Camila. Então, o que eu escrevi no planejamento foi: nessa semana teremos a avaliação da unidade 5, dia 7 de outubro. Assim sendo, faremos a revisão na aula de segunda-feira e, havendo tempo, faremos os exercícios da páginas 72 e 73 para discutirmos maneiras de se persuadir em inglês. Então, assim, nós temos, né, conteúdo, enfim, para tocar, mas depende do quanto vocês querem, não estão entendendo. Essa unidade fala sobre as ações que estavam acontecendo. Não, isso aqui é do oitavo. As ações que você paga alguém para fazer, né? Ou que você pede para alguém fazer por ti. Não, não, desculpa. Essa é da 6. Fala sobre conselhos médicos, conselhos que você vai seguir. Perdão, estava confundindo as unidades, tá? Então, quando você for estudar, você tem que saber os nomes dos sintomas, como é que você vai expressar dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido, tô com a perna dolorida, dor de garganta, como é que se fala. Então, saber esse vocabulário. Que, na verdade, a gente já sabia em outras. Nós tínhamos visto, acho que no ano passado, retrasado, então estamos vendo novamente, que é para não esquecer mesmo, certo? Então, talk about health problems and remedies, have a conversation at the doctor's, tem que saber.
para poder falar das doenças, você precisa saber o nome das partes do corpo, certo? Precisa saber. Como é que vai explicar? Eu tenho uma dor onde aqui assim, né? Tem que saber diferenciar, né? Uh, por exemplo, embora as pessoas, pelo contexto, ele não vai pensar que você está com uma dor no rato, correto? Porque você não tem uma parte do corpo chamada rato. Mas, quando você for falar boca, você tem que cuidar para falar mouth e não mouse, como alguns falam, mouse, né? Não, é mouth. Então, mouth, nose, ear. Tem diferença de ouvido e orelha? Não, não tem. Para eles é meio que tudo a mesma coisa. Certo? Então, aqui, thumb, finger, toe. Essa é uma diferenciação que nós não temos em português. Né? A gente fala dedo da mão, dedo do pé. Se eu falar thumb, já são esses dedos aqui. Eu não preciso dar um nome. Os polegares. Fingers são os outros 8 que sobraram. Certo? Toes são os dos pés. Não preciso falar que são dedos dos pés. My toes are on my feet. Não. My toes. Já o termo é autoexplicativo. Certo? Quando a gente vai falar de chest, nós estamos falando dessa região, peito, certo? Se nós formos falar das mamas, não tem aqui, é breast. Breast. Tanto que o câncer de mama vai ser atribuído, vai ser falado breast cancer. Então, breast e chest. Estou com uma dor no peito. I have a pain. I have pain in my chest. Chin, queixo. Caso não tenha ficado claro, caso alguém tenha esquecido. Chin, queixo. Tem uma parte do corpo que eu, quando trabalho chin, vou falar também, que é canela. Vocês anotaram quando eu falei? Muito obrigado por responderem. Não? Chin. É parecido, tá? Tem que tomar cuidado. Chin e chin, canela. Certo? Ah, mas a canela que a gente come também é canela? É chin? Não, não é. Tá? Para nós, a canela, chin é canela do corpo e cinnamon é canela comestível. Canela para comer, tá? Cinnamon. Toe, deixa eu falar, que é dedo do pé, knee, back, costa, thumb, shoulder, foot, feet, cheek. O que é cheek? Bochecha, ok? Stomach, estômago, elbow. Eu já vi gente trocando em português, cotovelo com ombro, tá? Então, shoulder, elbow. Shoulder, elbow, ok? Mouth, nós já tínhamos falado. Head, cabeça. Neck, pescoço. Bone, qualquer osso. Finger, dedo, né, da mão. Wrist. O que é wrist?
Gente, wrist. Deus falou impulso. Ah, tá, desculpa. Certo? Desculpa, não tinha visto, Matheus. Tá? Wrist, pulso e punho não tem ali, tá? Se você fizer isso aqui, que é diferente. Eu vou dar um soco. Eu tenho que fechar o punho, né? E fist, tá? Fist também. O Matheus colocou ali, aliás, também, tá? Fist. E forehead, né? Forehead é a testa, ok? Caso, aproveitar que a gente está falando das partes do corpo, você tiver algum problema na articulação, como é que você vai falar? Qualquer articulação. This joint. Tá? Joint. Tá? I feel pain in my joints. Provavelmente seja rheumatism, né? Reumatismo. Joint, as articulações. Ok? Só uma expressão que não faz, agora eu não tinha falado sobre isso. Quando a pessoa fica, sabe como é que é o nome dessas articulações aqui? Da mão, aqui. Knuckle. Aquela pessoa que fica. Sai. Sabe, cara, irritante? Fica, como é que é? Como é que fala estralar? Like, crack the knuckle. Não, snap é isso aqui, ó. É diferente. É que a gente fala estralar também, né? Nem tinha me ligado. Só que a palavra é a mesma. É, olha só. É que como para mim o sentido já é muito claro que crack the knuckle é isso aqui e snap é isso aqui, eu nem me liguei que em português a palavra é a mesma. Olha só. Tá? Então, snap é isso aqui, tá? E quando você fica aqui, é crack the knuckle. Stop cracking your knuckles, please. Já sabe. Né? Isso para quem se irrita com esse tipo de coisa, tem que saber. Falar, né? Mandar parar, essas coisas. Ok? Então, já avancei um pouco no vocabulário aqui, não tinha me ligado de falar do a história. Crack the knuckle. Ok? Na página 60, né, tem o texto para vocabulário, né, da aparência pela caridade, e aqui eles já começam falando do to have something done, né, he had his hair dyed, um, quando o Tom Brady had his head shaved, né, alguém raspou a cabeça dele, então você paga ou pede para alguém fazer, aí a gente vai usar o have something done, ou people have their car washed, né? Então, quando você for fazer essa construção, você tem que lembrar, você vai usar o have ou o get, e aí alguma coisa feita, done. Então, para você entender essa estrutura, é exatamente isso. É have ou get alguma coisa
his hair, his house, my eyes. E aí, feito. Tá? Eu vou lá para Rules W26 no fim do livro, tá? Que é a página 152. Então, when we form sentences with have or get something done, we use subject plus have or get plus direct object plus past participle, né? O past participle, lembra, é aquela terceira coluna dos verbos que vai determinar feito, quebrado, comprado, construído, né? Ah, você construiu essa casa? Não. Você pagou uma construtora, você pagou um pedreiro que fez, um arquiteto, um engenheiro primeiro, depois um arquiteto, decorou tudo. Eu paguei pessoas para fazer a casa para mim. Então, I had my house made. I had my house made. Eu não fiz. Ah, I made my house. Você foi prego, madeira, cimento, areia, água, misturou, fez a mistura, foi tu que fez, tá? É uma interpretação diferente que eles têm de como a gente fala em português, né? Então, I, subject, have, direct object. O que é o direct object? Objeto direto. Então, my upstairs windows, as janelas do meu segundo andar, né? Primeiro andar, cleaned. Certo? I have my upstairs windows cleaned every 3 months. De 3 em 3 meses, eu pago alguém para fazer a limpeza dos vidros externos da minha casa. Então, é muito mais econômico você falar I have my upstairs windows cleaned every 3 months do que I pay someone to clean the upstairs windows every 2 months. Né? Every 3 months. Não, já é a maneira da língua dar conta disso, né? He doesn't get his hair cut there. He doesn't get his hair cut there. Ele, o que quer dizer isso? Essa frase que eu mostrei aqui. He doesn't get his hair cut there. Opa. Ele não cortou o cabelo aqui? Não, ele não corta. Ele não corta o cabelo lá. There. Tá passando na frente do salão, aí tu fala assim, ele não corta o cabelo lá. He doesn't get his hair cut there. Certo? Como é que eu vou saber que ele não corta? Porque he doesn't um fato corriqueiro, é uma rotina, né? Indica um não fazer. Isso, o Matheus falou ali. He doesn't, não corta o cabelo lá. E there, porque é lá. Gente, eu não tenho olhado no chat, olha só. Tá, mas tá certo, Matheus. Tá? In this information, have doesn't have an auxiliary function. So, in the simple present and simple past, the interrogative and negative forms need auxiliary do, does or did. Tá? Então, nessa formação, o have não caracteriza, apesar de você ter o have e o passado particípio, porque isso, quando a gente aprende o present perfect, a gente falava, né? Olha, quando tiver o have done, have been, have gone, has seen, enfim, todos os particípios dos verbos regulares e irregulares, e nós temos present perfect. Só que essa construção aqui,
o have não é caracterizado como verbo auxiliar, porque eles interpretam assim. Ele tem as janelas, eu tenho as janelas do segundo andar limpas todos os de 3 em 3 meses. Então, a partir do momento que você vai interpretar como tenho mesmo, ele não tem característica de auxiliar, certo? Portanto, você vai precisar para fazer a pergunta, você vai precisar do do, ou do does, ou did, né? Do you have your jacket cleaned at the dry cleaners? Do you have your jacket cleaned at the dry cleaners? Quer dizer, você lava a sua jaqueta na lavagem a seco, né? Dry cleaners. She didn't have her tattoo removed. Ela não teve a sua tattoo removida, né? Sua tatuagem. Did they get their eyes tested this morning? Eles foram para o médico, falaram com o médico, e o médico fez o teste que estava precisando. Não precisa falar isso. Basta você perguntar: Did they get their eyes tested this morning? Did they get their eyes tested this morning? Eles fizeram os exames que tinham que fazer. Tá? Então, outra característica do have something done é que eles vão ser utilizados em todos os tempos verbais, né? It's used in all tenses. In the present progressive, I'm having my nails done tomorrow. So don't call me because I'm going to the manicure. I'm having my nails done tomorrow. Penny has never had her laptop fixed. A Penny nunca consertou, nunca pagou ninguém para consertar o notebook dela, né? O laptop dela. Então, onde que você vai fazer a conjugação? No have, né? Ou no get. Então, I'm having, Penny has never had, ou has always had. Se eu não tivesse o never aqui, eu poderia usar has had. Penny has had her laptop fixed. Ela pagou alguém para fazer o conserto do note dela. Ok? In the simple past, Fiona got her nails painted yesterday. Ela foi pro salão, pintaram as unhas dela. Past progressive. Were you having your haircut when I called? Were you having your haircut when I called? Então, você estava cortando o seu cabelo quando eu liguei? Are we going to get our head shaved for charity? Nós vamos raspar nossa cabeça, né, para o evento de caridade. I won't get my teeth whitened as it's bad for them. Eu não vou fazer branqueamento dos meus dentes se for ruim para eles, né? À medida que é ruim para eles. E aí todos eles, may, might, must. I might have the car washed before our vacation. Pode ser que eu pague alguém para lavar o carro antes das férias. Porco, né, gente? Que horror. You mustn't get your ears pierced. You're too young. Então, você não pode, não deve furar sua orelha. Você é muito jovem. Eles têm isso, né? Já fura pequena, depois se não quiser, não usa. O pessoal não fica nem sabendo. Então, have or get something done is used to describe actions done by others
for us. Often, jobs or services done by professionals, né? Então, é usado para descrever ações feitas por outros para nós. Normalmente, empregos ou serviços feitos por profissionais, mas não necessariamente. Eu posso falar, I had my nails painted by my sister yesterday. Né? Minha irmã pintou as minhas unhas. Pode ser. Então, he repaired his bike. I had my bike repaired. Né? Ele consertou a bicicleta dele e eu paguei para alguém consertar minha bicicleta. A diferença das duas ações. Usa o have ou get, mais o objeto e mais o verbo no participio passado. Ó. Have, aí o objeto e o verbo no particípio passado. VPP. Usually we use get instead of have in more informal contexts. Tá? Então, normalmente o get é usado ao invés de have em situações mais informais. I'm getting my nails done for the party. Poderia falar I'm having my nails done for the party. Não tem problema nenhum. Ok? Aproveitando que a continuação um aspecto gramatical da unidade é falando do have something done, e o outro, uso do should, shouldn't e ought to. Certo? Should, quando você for fazer uma... Desculpa, eu parei para coçar o nariz, tá? Aqui. Uma coceirinha aqui. Então, quando você for falar, dar um conselho para alguém, não é uma ordem, mas um conselho, faça se você quiser, ele vai ser usado. Quais as características? Então, é um modal verb. Todos os modal verbs têm essas características. Quais são as regras do modal verbs? É o mesmo para todas as pessoas. It's the same for all persons. So you do not add the S to the third person singular. Então, vai ser o mesmo para todas as pessoas. Não adiciona S na terceira pessoa. Então, I should, he should. Vai falar he should. It does not require do or does to be added to the negative and interrogative forms. Então, você não vai falar I don't should. Você vai falar I shouldn't. Certo? E quando você vai usar a ação, né, você vai falar, você não deveria dormir tão tarde. You shouldn't sleep so late. Né? Na tradução ele fica, você não deveria dormir tão tarde. Então, dormir é to sleep. Dormir é to sleep. Então, pela lógica, deveria ser you shouldn't to sleep, né? So late. Mas por que a gente não fala you shouldn't to sleep? E a gente usa apenas you shouldn't sleep. You shouldn't sleep so late. Então, esse intervalo aqui não tem to, porque ele não... o verbo modal elimina a necessidade do to. Todos os modais vão ser a mesma coisa. Mas então por que o ought to tem? Por que o ought to tem? Eles já colocam como exceção, como se o to fizesse parte do verbo. Tá? Mas é a exceção. Tá? É o único que... porque ele não é um modal, ele é tratado como se fosse. Porque ele tem a mesma força do should. Tá?
A mesma força do should. You should go. You ought to go. Você não. Ah, eu nunca vi isso. Normalmente, quem nunca estudou o verbo ought to vai confundir com gotta go. You got to go. You ought to go. Né? E você não vai escutar you ought to go. Você vai escutar you ought to go. You ought to go. You ought to go. You gotta go. Ele é muito parecido quando você está ouvindo. Né? You gotta go, você tem que ir. You ought to go, você deveria ir. You ought to go. Tá? You should go. Então, é uma questão de acostumar com o ouvido mesmo. Ok? Questions? Então, ought to is a modal verb, therefore follows all the rules of the modal verb described in item 1. Ó, ele coloca o ought to como se o to não fosse parte da forma base do verbo, mas na verdade ele está do lado de cá, né? We ought to wait here. Ought to has the same meaning as should, but is less common, more formal. You ought to call the police. You ought to call the police. She told me what you ought to say at the passport office. She told me what I should say at the passport office. Mesma coisa, não há diferença nenhuma. Ah, mais formal, mais informal. Não, tá? The negative form, oughtn't or ought not, are rarely used. Tá? Existe oughtn't, existe ought not, existe, mas são raros. O que é mais usado? Shouldn't. Tá? Tá errado? Não, não tá, mas tudo que é mais difícil de ser usado, eles vão preferir que alguém deles use, não um estrangeiro, porque daí o estrangeiro que usar tá errando, entendeu? A não ser que seja alguém que saiba, que conheça, né, que alguém letrado, um erudito, uma pessoa mais versada mais educated, ela vai conseguir entender, tá, nossa, tá tudo certo. Senão, quando o estrangeiro fala, vai dizer, não, tem que falar, nós he don't like, sabe? Eles querem simplificar tudo. Se tu falar it's I no telefone, eles vão falar, não, tá errado, é it's me. Quando, na verdade, deveria ser it's I. Nós já conversamos sobre isso, lembra? Gente, eu tô falando com alguém aqui ou caiu todo mundo? Não, estão se mexendo, estão ali. Mas vocês estão ouvindo? Sim. Ah, tá. E lembram que a gente falou, já que depois do verbo to be. Pois é, Matheus, parece, né? Ou boca ou dedo. Porque digitar, ninguém digitou nada. Responder também, daí então tá digitando, né? Não, tudo bem, mas assim, os outros não têm nem boca nem dedo, porque não falo e não digito. Tô para ver. Então, assim, ó, quando você for falar no telefone, depois do verbo to be, a gente aprende a falar this is me. Quando é depois do verbo to be, o correto mesmo é it's I. Depois do verbo to be não se aplica a regra de pronome objetivo. Só que, como todo mundo erra junto, fica it's me. Mas, na verdade, era para ser é eu. This is she. Em vez de it's her. Onde é que eu tô aqui? You had better is similar to a modal verb in that it is invariable in all persons. Qual a diferença que tem do had better e you should? Qual é mais forte?
E a diferença entre o should e o had better. A diferença entre o should e o had better. Should é tipo, você devia? Você devia fazer. E o get better, tipo... Não é get better, é had better. Had better. Had better é mais forte, não é? É, exatamente. Had better é mais forte. Mas por que eu não estou conseguindo mexer esse quadro daqui? Só um pouquinho. Tá? O had better é mais forte. Qual é a diferença? É que se você não fizer tal coisa, vai ter consequências para... Se você falar assim, ó. You should exercise. There isn't much of a problem if you don't. You should exercise. Todo mundo deveria se exercitar. Mas não tem muito problema se você não se exercitar. Agora, se eu falo you'd better exercise. There might be consequences if you don't. Certo? You'd better exercise. There might be consequences if you don't. Ou there will be consequences if you don't. Né? Better é tipo um deve, só que mais forte. Tipo, você tem que. Tem que fazer. Mas assim, não é uma obrigação, mas assim, ele é mais forte. Se você não for, você vai estar. Ai, que dor no meu joelho. Tá, então, faça exercício. Entende? You'd better exercise. Que é o jeito que você tem é fortalecer o joelho para ele parar de doer. Entendeu? Agora, you should exercise. Todo mundo devia se exercitar. Por uma questão mental, por uma questão de não ficar tão chateado com as coisas, né? Mas agora, you'd better tem alguma consequência. Nós não temos essa diferença em português. Não existe que eu saiba um verbo que seja mais enfático. Mas é isso sim. Ok? Então, you'd better or you had better is used for all persons. Is followed by the same base form. Então, you'd better pay attention. You'd better ask him again. Right? You'd better not. Não existe had, né? Assim, até pode usar que eles estão usando que não é tão comum, né? É bem difícil de... É mais fácil você ouvir you'd better not. Tá? Agora, quando você está falando uma pergunta interrogativa, it's more common than the interrogative form. Had we better tell them we are going to be late? Né? Então, had we better tell them é uma forma para você fazer a forma interrogativa. Não vai usar do, não vai usar does, vai usar did, né? Você pega o had e troca de lugar. E hadn't we better leave now? Aí sim. Had we better not? Não, mas poderia, tá? Number 7. We use ought to instead of should only in the affirmative form. Negative and interrogative form usually use should. Ok?
Gente, acabou que eu fazendo o que eu não queria fazer, que era eu falar o tempo todo. Mas vocês não estavam revisando. Seria muito melhor eu poder esclarecer dúvidas do que vocês tiveram, certo? Do que vocês tiveram. Isso, mas é isso mesmo, Matheus. Tá? É isso mesmo. Que daí eu consigo, de repente, não precisaria ter falado algumas coisas. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida, lembrou de alguma coisa que queira perguntar? Senão nós estamos encerrando. Não? Então, nos vemos na quarta-feira, no mesmo Bate-Canal. Tá ok? Um beijinho. Até quarta. Tchau, Adriano. Tchau, professora. Até quarta. Tchau, professor. Tchau. Deixa eu interromper a gravação aqui.